Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da IDRIT. Eu sou a Ângela Ferreira e hoje estou com o Pedro Araújo e com o Luís Lopes para falarmos sobre a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft, que é o Power BI. Desde já agradecemos a presença de todos os que nos estão a ver agora em direto e aqueles que depois também vão ver mais tarde a gravação. E antes de avançarmos, para aqueles que estão a ver-nos agora, que estão connosco aqui em direto, queria-vos convidar desde já a colocarem as vossas questões por escrito, aqui durante a sessão, porque nós depois vamos esclarecendo aqui ao longo do webinar e mesmo na parte final também temos uma parte reservada para perguntas e respostas, por isso sintam-se desde já à vontade para colocarem essas questões. É do lado direito do vosso ecrã, tem lá uma área de perguntas e respostas, já lá tem uma mensagem de boas-vindas e podem então colocar as vossas dúvidas, as vossas questões para nós esclarecermos. Com o modo de criar relatórios impactantes no Power BI, hoje vamos apresentar-vos esta solução de forma a que possam conseguir começar a explorar o Power BI e consigam criar relatórios que realmente impactem as vossas decisões, que vos permitam fazer leituras e análises dos vossos dados de forma mais simples e que vos ajudem a tomar decisões mais rápidas, sustentadas e com confiança. Para isso, vamos então começar pelo início, com uma breve introdução ao Power BI, com o Pedro Araújo. Muito bem, muito bem. Muito bom dia a todos, antes de mais, e muito obrigado pela vossa presença neste nosso webinar, nesta sessão sobre o Microsoft Power BI, que efetivamente é um tema relevante, importante e preponderante hoje em dia nas organizações. No fundo, como é que nós conseguimos olhar para a informação e como é que nós conseguimos olhar para os nossos dados, para os dados que são tão volumosos e tão relevantes nas organizações e tratá-los da melhor forma e fazer com que eles nos ajudem efetivamente a tomar decisões. E para esta sessão, que penso que demorará cerca de mais ou menos de uma hora, tenho comigo também o meu colega da Direção Técnica da Hidro, Luís Lopes. Bom dia. E em conjunto, no fundo, vamos falar-vos um bocadinho daquilo que é o Power BI, de que forma é que ele efetivamente pode ajudar as vossas empresas a tratar melhor a informação que todos os dias manuseiam. Eu ia começar por fazer aqui um enquadramento da Hidra, para quem não nos conhece. Portanto, no fundo, o que é que nós fazemos? Nós somos uma empresa de tecnologias, temos uma equipa bastante vasta, espalhada por todo o território nacional. Temos 3 escritórios físicos e depois, naturalmente, um conjunto de consultores que hoje fazem muito trabalho em clientes e também muito trabalho em casa a partir de teletrabalho. Enfim, é um novo paradigma que todos estamos habituados também. E somos uma empresa especializada em tecnologia Microsoft. Portanto, no fundo, nós implementamos aqui um conjunto de plataformas da oferta e do contexto Microsoft, passando, por um lado, por aquilo que são as plataformas Dynamics, onde se engloba o ERP, o Dynamics Business Central, e também o CRM, o Dynamics Customer Engagement, mas depois tudo aquilo que é também a oferta Cloud e Office 365, e as Power Platforms, Power Apps, Power Automate e também o Power BI, sobre o qual hoje vamos detalhar um pouco mais. Portanto, o nosso trabalho, no fundo, é, através destas tecnologias, destas plataformas, procurar fazer com que elas sejam bem usadas pelas organizações onde estamos a trabalhar, dando formação, adaptando-as às necessidades particulares dos clientes e, naturalmente, fazendo com que elas sejam uma mais-valia quando usadas. Hoje vamos falar, como referimos, do Power BI, portanto, daquilo que é esta ferramenta que pertence a este universo da Power Platform da Microsoft, de que forma é que nós podemos usá-la através para tratar um conjunto de informação que temos nas nossas organizações, informação essa que por vezes está dispersa em diferentes fontes de dados, como é que nós conseguimos, a partir desses dados, construir as análises que efetivamente podem ser relevantes e que nos podem ajudar no nosso dia a dia, e como é que, naturalmente, tudo isto se integra no contexto do mundo tecnológico da Microsoft. Há sempre aqui um espaço para perguntas e respostas, portanto, nós temos aqui um chat onde podem colocar as vossas questões e depois, no final, estaremos aqui disponíveis para esclarecer e, naturalmente, fora deste contexto, também ficarão com os nossos contactos e com esta também apresentação e aquilo que necessitarem, estamos, como é óbvio, disponíveis.
Pronto, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft que pertence à Power Platform, que basicamente tem como objetivo endereçar aqui digamos, um espaço naquilo que são as soluções de Business Intelligence, em que efetivamente permite-nos, a partir de múltiplas fontes de dados, podermos criar, digamos, e desenhar de uma forma simples e intuitiva modelos de relatórios, de dashboards, enfim, de KPIs, a partir dessas diferentes fontes de dados, que podem ser desde uma simples folha em Excel, a uma base de dados em SQL ou noutro qualquer ambiente, ou uma base de dados das diferentes aplicações, desde a aplicação de gestão, ao CRM, ao próprio dados que podemos extrair, por exemplo, das redes sociais, enfim. Há uma panóplia, como vamos ter a oportunidade de ver a seguir, de conectores que nos permitem extrair dados para o Power BI e depois, a partir do Power BI, modelar essa informação e fazer com que ela seja explorável de uma forma muito intuitiva. Importa também perceber, porque claramente o nosso mundo hoje é um mundo de mobilidade, que todos estes ambientes e esta ferramenta pode ser depois explorada a partir de diferentes interfaces. Enfim, podemos trabalhar no Power BI a partir do nosso PC tradicional, como podemos fazê-lo a partir de um smartphone ou a partir de um tablet, e dessa forma, no fundo, ter acesso a todo esse reporting e personalizado através desses diferentes dispositivos. Basicamente, aqui o objetivo deste tipo de ferramentas é precisamente nós conseguirmos, por um lado, manipular os dados que temos em volume e em bases de dados ou digamos, armazenados, através de uma ferramenta que seja simples em termos de manuseamento e depois, se assim o entendermos, termos a possibilidade de ter aqui processos automatizados e programados de atualização desses mesmos dados e, naturalmente, também podermos depois partilhá-los e distribuí-los dentro da minha organização. Sempre através de premissas de segurança em termos de autenticação, enfim, daquilo que são os modelos de segurança que existem neste tipo de plataformas, que nos permitem também salvaguardar, naturalmente, o acesso à informação por quem de direito. Esta questão da manipulação dos dados é efetivamente um aspecto importante e preponderante, na medida em que muitas vezes nós temos fontes de dados tão dispersas e tão espalhadas dentro da minha empresa que se torna difícil de os analisar convenientemente. E, efetivamente, é aqui que nós procuramos também que estas ferramentas tragam aqui valor, no fundo, conjugando essas múltiplas origens e, a partir daí, podermos, portanto, pegar nessa informação, manipulá-la, criar, digamos, um conjunto de indicadores que sejam simples de leitura e podermos, efetivamente, tomar decisões. Porque, no final do dia, esta informação ou os dados que temos têm que servir para alguma coisa, naturalmente, e o objetivo primordial é ajudar as empresas a tomar decisões e a poderem, de uma forma imediata, analisar aspectos que sejam preponderantes para a sua atividade e para o seu negócio. Temos aqui várias ferramentas que depois podemos usar em termos daquilo que são as diferentes versões do Power BI. Já as vou explorar um pouco mais à frente, mas queria desde já partilhar aquilo que é um exemplo de diferentes fontes de dados que existem já com serviços publicados para podermos integrar efetivamente esses ambientes em indicadores desenhados pelo Power BI. Portanto, tal como referi, desde dados que estejam, por exemplo, numa simples folha em Excel, mas também informação que esteja disponível, por exemplo, de soluções ERP, Microsoft ou não. Por exemplo, temos aqui o caso da Oracle, SAP, enfim, e outras, naturalmente, mas também, por exemplo, dados que estão disponíveis numa rede social, por exemplo, no caso do Facebook. Ou seja, efetivamente,
Há uma panóplia de serviços já de conexão do Power BI com estas diferentes aplicações e bases de dados que me permitem, portanto, disponibilizar esta informação para podermos montar o nosso reporting. Por outro lado, eu posso conjugar também informação de fontes de dados distintas, ou seja, eu numa mesma análise posso ter dados que vêm de um Excel, ou que vêm de um sistema ERP, ou que vêm de uma base de dados SQL de uma aplicação de negócio que eventualmente a empresa tenha, e dessas três fontes de dados distintas entregar uma análise única aos consumidores, no fundo, do reporting ou do dashboard que eu estou a construir. Isto é um aspecto importante porque naturalmente consigo aí combinar a informação, naturalmente através de critérios de relacionamento entre ela, como é óbvio, mas combinar essa mesma informação num único indicador em vez de andar nas múltiplas ferramentas e depois a cruzar todos esses dados de uma forma menos automatizada, digamos assim. E, portanto, isto aqui são as ferramentas de exploração, como referimos, os diferentes ambientes que encontramos no Power BI. Eu ia partilhar convosco aqui um pequeno vídeo de um caso de sucesso de uma organização e depois já voltaríamos a falar. Data has become the foundation in which everyone worldwide makes decisions. After all, there's no shortage of data being produced, whether it's apps and services, devices and IoT, downloads, conversations, or telemetry data. But having the data is just the beginning. It's then sorted, arranged, and presented. Only then do stories and strategies emerge. Microsoft Power BI helps you tell those stories. It starts by connecting to hundreds of data sources and systems, both structured and unstructured. Built-in intelligence models the information, leading to beautiful, easy-to-read interactive reports that lead to easy-to-understand insights. Those insights emerge and flow smoothly and naturally, whether in the office, the boardroom, or from your fingertips. Confidence in governance and security lead to sharing and reacting in real time, so that scaling beyond your limits can lead to new strategies in the market. Whether you're an employee of 1 or 100,000, it's data leading to decisions, leading to action, leading to innovation. Microsoft Power BI. Bridge the gap between data and decisions. Find out how at microsoft.powerbi.com. Data. Portanto, no fundo, aqui a mensagem que está inerente ao vídeo e com este tipo de utilização aquilo que o Power BI nos dá é a capacidade de tratarmos os dados efetivamente para apoio às nossas decisões, o que no final do dia é aquilo que é relevante para este tipo de ferramentas para podermos tomar decisões em tempo útil e não muitas vezes ter a informação e ter a capacidade de as tomar quando o momento já foi ultrapassado. Em termos de utilização da ferramenta, depois o Luís aprofundará um pouco mais como é que nós podemos usar estes ambientes, mas temos aqui três grandes possibilidades, digamos assim, o Power BI Desktop, o Power BI Pro e o Power BI Premium. Muitas vezes as questões que se colocam é quais são as diferenças entre este tipo de utilização. O Power BI Desktop, efetivamente, é a ferramenta de base que me permite usar de uma forma autónoma o meu Power BI no meu posto de trabalho e poder conectar-me já a um volume de dados, a um volume de fontes de dados bastante significativo. Portanto, não é uma versão da solução que inclusivamente não obriga a um pagamento de uma licença, portanto, uma licença free, que eu posso usar e que pode ser um bom ponto de partida para eu autonomamente criar relatórios e indicadores a partir das fontes de dados que referi. No entanto, se eu quiser depois um tratamento mais, digamos, empresarial e numa ótica de partilha de informação e que me permita, digamos, ter
digamos, a gestão de informação e depois partilhá-la dentro da minha organização por diferentes intervenientes, já necessitarei do Power BI Professional, este sim, que já obriga a um determinado licenciamento e que me permite naturalmente também depois fazer drill down na informação, ir ao detalhe de um conjunto de processos quando estou a receber os dados que foram construídos e, portanto, ter um nível de utilização mais pormenorizado. Por último, se eu quiser inclusivamente partilhar essa informação com outros intervenientes na minha atividade, alguns deles até que podem, por exemplo, nem sequer fazer parte da minha organização, eu terei que já ter o Power BI Premium. Portanto, estamos a falar aqui de 3 níveis em termos de modelo de licenciamento, sendo que o ponto de partida é o Power BI Desktop, numa utilização mais autónoma, e depois temos o Power BI Professional e o Power BI Premium para utilizações mais evoluídas e mais, digamos, integradas dentro de uma organização. Um aspecto que nós gostaríamos também de focar tem a ver com a evolução que este tipo de ferramentas estão a ter e a participação cada vez mais dos processos de inteligência artificial naquilo que são os modelos de reporting e nomeadamente no Power BI. Microsoft tem vindo a inovar neste aspecto através de ferramentas como o Copilot, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e nomeadamente na própria utilização do Copilot dentro do Power BI. Isto digamos, uma melhoria e uma evolução que nos leva aqui para um outro tipo de paradigma, nomeadamente na capacidade de podermos, através, por exemplo, de linguagem natural, colocar questões à ferramenta e a partir daí ser o próprio Power BI de uma forma autónoma a modelar os dados que nos são apresentados. É um processo que está claramente num momento de evolução, portanto, inclusive tivemos agora uma versão recente, agora em maio último, precisamente que nos trouxe um conjunto de funcionalidades de utilização do Copilot no Power BI, mas que efetivamente demonstra-nos de alguma forma qual é o caminho que este tipo de ferramentas estão a seguir. Portanto, se por um lado começamos na utilização do Power BI a partir de diferentes fontes de dados, a modelarmos nós próprios as nossas análises, agora passamos para uma etapa em que nós dizemos o que queremos de uma forma muito mais tradicional, digamos assim, e é o Power BI que nos vai devolver aquilo que interpreta e digamos, as análises e indicadores que são construídos com base nesse input. Tinha também aqui para vos partilhar um pequeno vídeo também sobre essa temática. Sei que o Luís também vai aflorar este tema mais à frente, mas deixava-vos aqui desde já com este pequeno vídeo. Introducing the next generation of AI in Microsoft Power BI. Copilot in Power BI empowers your people to unlock the full potential of your data and move from data to insights faster. Now, with Copilot in Power BI, you can use natural language to bring your data to life. Simply describe the visuals and insights you're looking for, and next generation AI will create your report and help you refine it. You can then dig into this data further by asking a question, and Copilot will find the best answer. Not only does Copilot help you visualize your data, but it taps into Power BI's advanced analysis capabilities to help you find key influencers and outliers and create forecasts. Copilot can summarize your data into easy-to-understand text narratives that help others quickly get important and relevant insights. And for analysts who are creating calculations and modeling data, you can simply describe what you want, and the code is automatically generated. With Copilot in Power BI, turning data into impact has never been easier. Efetivamente, pronto, a inteligência artificial vai nos levar para um outro patamar e aqui, por maioria de razão, por aquilo que este tipo de ferramentas nos devolve, poderá ter um papel absolutamente preponderante. Enfim, de uma forma muito resumida e antes de vermos a solução e de termos aqui também um pouco dig-in no produto que o Luís nos irá levar. Pronto, resumidamente, o Power BI é a solução por excelência da Microsoft para tudo que é Business Intelligence and Reporting.
direcionada para Power Users e End Users, que nos permite, lá está, criar reportes, dashboards, enfim, e outros tipos de indicadores de uma forma muito simples e bastante dinâmica, e depois, naturalmente, partilhar essa informação para alguém explorar também dessa mesma forma. Com uma capacidade de ligação a diferentes e múltiplas fontes de dados, este é um aspecto que não quero mais reforçar, e naturalmente também com uma integração com tudo o que são as ferramentas da Microsoft de uma forma geral, e em particular do Office 365, quer, por exemplo, partilhando as análises numa intranet em SharePoint ou ou via Teams, enfim, efetivamente o Power BI está integrado com todos estes ambientes. E por último, e aquilo que acabamos de referir, uma nova janela de oportunidades naquilo que é a construção e exploração de informação através do envolvimento da inteligência artificial, precisamente no processo de geração de indicadores. Posto isto, eu passava agora aqui ao Luís Lopes para emergirmos um bocadinho na ferramenta e falarmos, concretizarmos um pouco mais estes processos, Luís. Aflorarmos um bocado a ferramenta, não vamos conseguir, obviamente, ver tudo, mas enfim, acho que a ideia aqui é também dar-vos um flavor, um saborzinho daquilo que é o Power BI e como é que eu vos pode ajudar. Ok, portanto, eu estou a entrar no Power BI Desktop. Power BI Desktop, como o Pedro há bocado referiu, é o Power BI gratuito, que me permite desenhar os meus relatórios, que me permite utilizar, se quisermos, de um ponto de vista individual, e, portanto, eu consigo, a partir do Power BI Desktop, fazer toda a manipulação dos dados e a publicação de um conjunto de relatórios que eu depois pretendo que sejam distribuídos por outras pessoas da organização. Luís, deixa-me já agora, desculpa interromper-te já, mas lançar só aqui um desafio, antes que me passe, que é, se calhar um desafio interessante poderia ser no final, depois desta sessão, poderem ir ao site da Microsoft, depois nós podemos partilhar, fazer o download do Power BI Desktop e começarem a explorar também a ferramenta através de um desenvolvimento de uma análise muito simples, e depois também, se precisando de ajuda, nós Claro, estamos a apoiar. Força, peço desculpa. Inclusivamente existem até modelos de dados disponíveis na Microsoft para descarregarem e para testarem, portanto, com dados de exemplo, que é o que eu vou usar para efeitos desta demonstração, ou parte desta demonstração. Um dos pontos que, enfim, nós começamos, obviamente, é a partir dos dados. E como o Pedro há bocado também referiu, nós temos um conjunto de pontos de dados que podemos utilizar para começarmos a trabalhar no Power BI. Portanto, eu não tenho necessariamente que me ligar aos meus dados que estão no meu Excel ou que estão no meu SQL e, portanto, trabalhar os dados todos de uma forma, digamos, em bruto, em que eu tenho as tabelas e tenho que pesquisar nas tabelas. Bom, já existe um conjunto de conectores para várias aplicações. Eu vejo aqui, portanto, todo um conjunto de aplicações, por aqui abaixo deste SAP, até aplicações como, deixa-me ver se encontro aqui alguma, bem, ligações ao Azure existem imensas, temos ligações ao Microsoft Dynamics, enfim, temos ligações ao GitHub, ao Google Analytics, temos um conjunto de ligações já pré-definidas que eu posso utilizar e, portanto, posso ir buscar dados a estas aplicações. Eu, para os efeitos deste exemplo, vou buscar aqui o Business Central e, portanto, vamos só aqui fazer uma ligação ao Dynamics Business Central, portanto, que é um ERP da Microsoft, e que neste momento está completamente na cloud, portanto, eu estou-me a ligar a um ambiente de Business Central totalmente na cloud. Ele autenticou-se diretamente nesse ambiente através do meu utilizador, portanto, eu aqui reparem que não estou a fazer nenhuma autenticação novamente, porque eu estou identificado já com o meu utilizador no Office 365 e, portanto, a partir desta autenticação é direta, e eu posso, a partir daqui, ir buscar, neste caso, vou vários ambientes, tenho aqui várias empresas, e buscar dados a esta empresa. Reparem que eu não vou estar aqui a navegar em tabelas, propriamente uma base de dados, eu estou aqui a consultar, por exemplo, um conjunto de dados que estão expostos para fora e que eu posso utilizar nas minhas análises. E, portanto, já tenho, inclusive, aqui alguns deles criados de maneira a que sejam um bocadinho mais fáceis de ver e de utilizar. Podem ter várias tabelas por trás e, portanto, eu a partir daqui consiga
mais facilmente trabalhá-los no Power BI. Tenho, por exemplo, esta lista de clientes, tenho, por exemplo, aqui valores da contabilidade, enfim. E cada vez que eu clico numa destas informações, é-me apresentado aqui um resumo da informação que está subjacente a esta tabela. Então, eu vou clicar aqui nesta lista de clientes, eu poderia selecionar aqui várias tabelas para importar, portanto, e a partir daqui, clicando neste, e vou carregá-los para o meu Power BI. Portanto, mais uma vez, eu estou a trabalhar localmente, estou-me a ligar a uma base de dados que está na cloud e estou a trazer para cá estes dados para poder, a partir daqui, criar os meus relatórios e trabalhá-los como eu entender. Portanto, há aqui esta carga, portanto, neste caso foi, obviamente, é um exemplo, portanto, não temos aqui muitos dados a serem trabalhados e já consigo consultar aqui a minha informação. Reparem que eu me está a trazer aqui, enfim, informação de vendas e que me permite criar, por exemplo, aqui rapidamente, se eu quiser criar aqui, então, por exemplo, uma tabela de venda, consigo trazer para aqui rapidamente, por exemplo, o nome do cliente e o valor, por exemplo. E tenho aqui já, enfim, uma informação simples com clientes e valores, e a partir daqui poderia, obviamente, evoluir. No fundo, Luís, tu carregaste para o Power BI uma tabela que estava no teu ERP, que tinha um conjunto de dados, e agora selecionaste dois deles e podes transformar essa análise se calhar, num gráfico, algo mais visual. Posso, a partir daqui, transformar esta análise naquilo que eu entender e posso, por exemplo, ir buscar aqui um outro tipo de gráfico, por exemplo, em que eu tenho, vamos imaginar, a data e em que eu tenho, por exemplo, aqui o valor. Por exemplo, estão aqui, e isto não será muito agradável ver um gráfico deste, imagino eu, mas tenho aqui esta informação. Portanto, isto a partir daqui eu poderia, a partir desta informação, começar a construir naturalmente os meus relatórios. Mas aqui um outro aspecto que eu acho que é relevante é a capacidade que eu tenho de ir buscar informação que não está neste RP. Portanto, num cenário hipotético, eu tenho a minha relação dos meus vendedores associados, enfim, numa folha de Excel, com os clientes, por exemplo, outra base de dados, aqui não é relevante, foi feito este exemplo, terei numa folha de Excel. Eu posso facilmente dizer que quero ir buscar dados, porque neste caso, sendo o Excel o meu fonte de dados comum já me aparece aqui, e vou dizer que quero ir buscar a esta folha que se chama vendedor. Vou abrir. E, portanto, é enfim, uma lista muito simples de clientes com o respectivo vendedor. Carrego e venho aqui ao meu modelo, já vejo que já me aparece aqui esta lista com a relação de cliente-vendedor e posso relacionar estas duas tabelas. Eu posso, a partir daqui, dizer que, relacionando-as a partir do cliente, ele vai-me saber, pesquisando pelo número de cliente, quem é o vendedor associado. E com esta informação, eu posso muito facilmente trazer para aqui, por exemplo, peço desculpa, eu queria trazer aqui para um sítio em branco, posso trazer para aqui, por exemplo, a minha lista de vendedores e filtrá-los depois toda esta informação por vendedor. Quer só ver os vendedores de Luís Lopes, ele diz-me ou melhor, os clientes, as vendas feitas por Luís Lopes, as vendas feitas pelo Pedro Araújo. Portanto, reparem que eu que fiz aqui foi uma coisa muito simples, mas que, do ponto de vista de potencial de utilização, é enorme, que é relacionar a informação que está no meu RP, com uma determinada estrutura, com a informação que não está no meu RP, vir fora do meu RP, relacionar esta informação e, a partir daqui, poder tirar mais informação sobre os dados que eu tenho. Eu, antigamente, tinha uma lista de vendedores por cliente, tinha as minhas vendas por cliente e agora consigo saber as minhas vendas por vendedor, porque juntei esta informação e consigo a partir daqui gerar novos insights sobre a mesma informação. Isto é um exemplo muito simples e, portanto, que permite aqui ver um bocadinho como é que nós conseguimos, a partir de relacionar várias fontes de dados, mas eu gostaria, se calhar, de detalhar aqui um bocadinho mais outras capacidades do Power BI e criar aqui uma outra análise. Vou fechar aqui esta. Não quero gravar. E vamos abrir aqui uma nova. Eu tenho aqui um já preparado, obviamente, aqui a uma fonte de dados a partir desta folha de Excel que me permite ter aqui um exemplo e que podem descarregar. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui
podem também descarregar da internet e repetir estes passos, basicamente, e portanto, criarem os vossos próprios testes com base nesta mesma fonte de dados. Ela está disponível para descarregar, como exemplo. Eu tenho aqui nesta folha de Excel, portanto, tenho várias tabelas. Para um efeito prático, tanto pode ser uma folha de Excel, lá está, com uma base de dados, ou até várias bases de dados que eu conseguisse ir selecionando. Vou selecionar as várias tabelas que eu quero trazer para o meu Power BI. Vou carregar estas tabelas e, portanto, aquilo que nós vamos ver é que ele está-me a trazer todos estes dados para dentro do meu Power BI, de maneira que eu depois possa trabalhar cada uma destas tabelas, se quiser, e, portanto, poder aqui trabalhar melhor os dados para que depois eles sejam apresentados. É interessante também, já agora, quando falamos destas folhas de Excel, eu posso ter uma folha de Excel no OneDrive e, portanto, que está a ser atualizada por várias pessoas, e é uma fonte de informação que pode ser depois refrescada regularmente pelo Power BI, e, portanto, eu tenho, no fundo, os dados sobre uma folha de Excel a serem atualizados no meu Power BI e a serem distribuídos por várias pessoas. Então, aqui já tenho os meus dados, portanto, consigo ver os meus clientes, lista de clientes, consigo ver aqui uma tabela de datas. É interessante esta questão da tabela de datas, porque me permite trabalhar as datas de uma forma mais organizada e, portanto, consigo, por exemplo, neste caso, reparem que eu tenho aqui o ano fiscal e o trimestre fiscal, portanto, e posso classificar da forma como eu entender as datas. Para que o sistema saiba que isto é uma tabela de datas, eu vou marcar como uma tabela de datas e vou dizer aqui que a minha data vai ser, obviamente, o campo date. E, portanto, a partir daqui eu consigo trabalhar todas as datas que estão nas minhas tabelas de uma forma muito mais estruturada. Mas repare também que me falta aqui o ano. Portanto, tenho aqui o ano fiscal, mas não tenho o ano, enfim, o ano numérico, digamos assim. Então, eu posso adicionar nova informação a esta tabela. Eu vou fazer aqui uma coisa muito simples, quer dizer, que quero o ano que vai ser igual ao ano do campo data. E, portanto, por aqui abaixo, ele vai-me acrescentar aqui uma coluna nova chamada ano. E reparem que já tenho aqui o campo com o ano e depois extraí-lo, obviamente, a data. Portanto, a partir daqui, estou a fazer isto com uma tabela, nós podemos fazer isto relacionando informação de outras tabelas e trazer para esta tabela, portanto, as possibilidades de trabalhar os dados que me vêm da base. Eu não gosto de falar em manipulação, porque manipulação pode ter aqui enfim, uma conotação de alteração dos dados, é mais um enriquecimento da informação, é mais trabalhar a informação para que ela seja apresentada de uma forma mais fácil para depois quem está a trabalhar e a criar reporting em cima dessa informação. Mas não só esta componente, mas também o facto de ter a relação entre as tabelas, como eu há bocado tive a oportunidade também de mostrar. Portanto, neste caso, se repararem, eu já tenho o próprio Power BI já me conseguiu inferir aqui um conjunto de relações entre as tabelas, mas Isso foi construído a partir do teu carregamento, não é? a partir do Excel. Portanto, eu não fiz qualquer tipo de relação aqui entre as várias tabelas, ele inferiu-me estas relações através dos campos, portanto, e conseguiu-me criar este tipo de relação, fazendo este processo muito mais simples. Reparem que os campos têm o mesmo nome e, portanto, ele percebeu que havia aqui uma relação. Já no caso das datas, como as datas estão presentes em várias tabelas, ele não conseguiu fazer esta relação de uma forma automática, não conseguiu perceber como é que conseguia, e tenho vários campos de datas, como é que ele conseguia relacionar esta informação. Portanto, aquilo que eu vou fazer é dizer assim, olha, para mim é relevante nas tabelas de vendas. Portanto, reparem que eu tenho aqui a due date, portanto, a data de vencimento do documento de venda, e tenho aqui a data da encomenda. Para mim é importante a data da encomenda e vou relacionar a data da encomenda com a tabela de datas e, portanto, eu já estou a alterar. Reparem que estou aqui a fazer alterações em cima desta importação que me foi feita. Portanto, e da mesma maneira como criei, posso eliminar, alterar as relações feitas, etc. Bem, portanto, depois de ter aqui o meu modelo, que eu acho que é um modelo confortável, que já me permite aqui fazer alguma, enfim, explorar alguma informação, eu posso então começar a criar os meus relatórios. Eu vou criar aqui algo muito simples, por exemplo, em que eu vou colocar uma data, não quero neste formato, eu posso dizer que quero outro tipo de formato para aqui, portanto vamos
calhar alterar isto para algo que seja um bocadinho mais manipulável do ponto de vista de datas e, portanto, aqui estas barras, como a data de início e data de fim, parece-me que são mais razoáveis. Posso ter aqui uma tabela, portanto, uma tabela é algo que tem uma leitura relativamente simples e útil, portanto, é que vou buscar o cliente, o código do cliente, vou buscar o nome, posso ir buscar, por exemplo, a cidade e quero o volume de vendas, que já vou buscar a outra tabela, que pelo facto de estarem relacionadas através das relações que há bocado vimos, me consegue trazer para aqui. Reparem que ele vai-me tentando ajustar o visual àquilo que entendo que é o que eu pretendo ver. Nem sempre é exatamente o que eu pretendo ver e, portanto, eu posso reverter para aquilo que faz mais sentido para mim. Portanto, já tenho aqui uma tabela de vendas. Vamos colocar aqui, se calhar, uma evolução das minhas vendas, porque não, por data, em que eu vou colocar aqui a data e vou colocar... Ou seja, tu neste momento estás a trabalhar em componentes gráficos com base sempre na mesma estrutura de dados de base. E, exatamente, estou a criar aqui um conjunto de informação em que, com base naquela mesma estrutura de dados, eu estou a criar estes componentes gráficos que estão todos relacionados entre si. Por exemplo, se eu vier aqui carregar nesta encomenda, obviamente que ele me aplica um filtro ao gráfico de baixo e, portanto, eu estou a ver, desculpem, neste cliente, e eu estou a ver este cliente, como é que ele se comportou ao longo do tempo e posso, obviamente, filtrar a minha informação para me só conter determinado momento no tempo. Portanto, vou acrescentar aqui só mais um outro elemento. Vamos buscar a cidade e vamos buscar também o valor de venda. E aqui ele também me sugere este gráfico, mas eu não quero este, eu vou querer aqui um mapa. Parece-me que o mapa fará mais sentido aqui. Vamos buscar aqui o mapa, em que eu consigo, portanto, ter este elemento gráfico, em que vejo aqui a distribuição das vendas, geograficamente. Portanto, reparem que todos estes elementos estão aqui relacionados entre si, portanto, se eu clicar aqui no mapa, ele automaticamente vai me filtrar para a cidade de Rhodes. Se eu clicar aqui nesta cidade na Austrália, que é Perth, exatamente, vai-me filtrar toda a informação para Perth e, portanto, todos estes elementos estão relacionados. Eu poderia dizer que quero ver Perth dentro de uma determinada data ou quero ver dentro de um cliente específico nesta cidade, por aí fora. Depois de eu ter criado esta informação, há aqui algumas coisas interessantes que posso fazer ainda. Por exemplo, do ponto de vista deste gráfico, eu poderei adicionar alguns elementos adicionais. Como, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui dados que estão num outro campo, posso trazê-los. Posso adicionar aqui também algum tipo de informação relacionada com, por exemplo, as minhas médias de venda, o meu crescimento futuro, etc. Portanto, eu posso trazer para cima deste gráfico outro tipo de informação adicional que me vai complementar aquilo que eu estou a tentar ler de dados. Vou publicar qualquer das formas desta informação e quando eu estou a publicar este mapa, ou melhor, esta análise, o que é que me vai acontecer? Vou chamar aqui gravar. Reparem que estou a gravar isto num ficheiro, portanto, com uma extensão PBX. Este ficheiro está no meu computador e, portanto, depois poderá, obviamente, ser alterado, editado e partilhado até com outras pessoas, mas é sempre um ficheiro trabalhado localmente. E eu, quando publico, vou dar o passo seguinte, que é a possibilidade de distribuir esta informação pela minha organização. E, portanto, ao fazer esta publicação, eu basicamente estou a colocar na qual eu tenho aqui um workspace, portanto, específico, para termos a informação desta demonstração bem organizada. Estou a abrir aqui a possibilidade de partilhar todos estes dados, e, portanto, uma análise já construída para a minha organização. Portanto, já tenho partilhado. Vamos aqui ao meu Power BI, vamos aqui a este workspace e, portanto, já tenho aqui, reparem que tenho uma fonte de dados aqui e tenho um relatório. Se eu clicar no meu relatório, eu vejo que tenho aqui, então, a análise que fiz, enfim, totalmente funcional, como seria de esperar, e, portanto, aqui com todas as funcionalidades. No fundo, aqui, isto seria a forma como os potenciais consumidores deste relatório receberiam a informação na sua área de Power BI. Exatamente. E aqueles para quem tu tivesses naturalmente partilhado e pudessem consultar. Olha, já agora uma questão. Se eu tivesse, por exemplo, a partir do meu tablet ou do meu smartphone, eu podia também consultar estes dados, correto?
Perfeitamente. Portanto, através do browser do tablet do smartphone ou através de uma app específica de Power BI, e aqui sim pode trazer esta informação, enfim, de uma forma mais agradável para quem está a usar um smartphone. Inclusivamente, eu posso desenhar esta informação para que seja aplicável a um smartphone e, portanto, eu posso ainda, reparem que estou a trabalhar num ambiente web, ainda assim eu consigo fazer edição em cima deste relatório, porque tenho essa possibilidade, e posso ter aqui um layout para aplicações móveis que me permita, a partir daqui, desenhar de forma que seja mais agradável para quem está a consumir esta informação, por exemplo, a partir do telemóvel e a partir da app de Power BI. Portanto, não seria tão agradável dizer, se calhar, esta tabela desta forma, portanto, eu teria que alterar para que conseguisse ver a informação e por aí fora. Ou seja, eu posso ver a análise de uma determinada estrutura ou numa determinada organização, quando estou a vê-la, digamos, no meu PC, no meu browser, e posso ver a mesma análise, se calhar até organizada de outra maneira, quando estou a ver Exatamente. em mobile. Okay. Exatamente. Ok, muito bem. Portanto, eu fiz esta publicação e tenho aqui uma análise muito bem feita. Mas agora, o que é que acontece se eu quiser enriquecer mais estes dados? Posso perfeitamente utilizar posso perfeitamente utilizar outra vez o meu ficheiro e continuar a trabalhar em cima dele e ir publicando. Vou só criar aqui mais 2 ou 3 informações que me parecem são interessantes, inclusive para vermos até esta parte do Copilot. E já agora, deixa-me colocar-te aqui uma questão, aproveito que estão a colocar questões e eu vou transpondo também as que fazem sentido neste momento. Não estou a dizer que as outras não façam, mas se calhar respondemos depois no final. Mas há aqui um participante que questiona se podemos introduzir comentários e textos, por exemplo, se recebermos uma análise na nossa área, se depois podemos fazer algum tipo de comentário, digamos assim. É possível introduzir alguma informação, algum comentário, mas, enfim, não alterando o relatório, ok? Eu consigo ali interagir ou através do próprio Teams, por exemplo, trocar informações sobre aquele mapa, porque me está a suscitar dúvidas de alguma maneira, aquele dado. E, portanto, consigo partilhar via Teams. Obviamente, nós vamos ver aqui uma outra forma de partilhar via Teams que também me parece interessante. Consigo partilhar este mapa e, portanto, ser comentário sobre toda a informação que eu estou a ver. Ok. Uma portanto, eu tive neste caso a trabalhar com base nesta informação que recolhi, portanto, desta fonte de dados, mas agora posso querer criar medidas novas. Por exemplo, eu tenho aqui o valor de vendas, mas poderia querer criar aqui uma medida nova, como, por exemplo, a média das vendas de um determinado cliente ou de um determinado período. Então, aqui a possibilidade de eu criar uma medida rápida e dentro desta medida rápida, enfim, eu tenho a possibilidade de utilizar o Copilot para que me ajude a criar esta medida. Eu não tenho conhecimentos de programação, não tenho conhecimento da linguagem DAX e posso, por simplesmente, aproveitar o Copilot para me criar estas novas medidas. E uma das coisas que eu posso pedir é, por exemplo, a média das vendas. Ok? E vou dizer que ok, quero a média das vendas, peço para ele gerar. E aquilo que o Copilot me está a fazer neste momento, se repararem, é dar-me aqui dá-me um preview do valor, para eu tentar, enfim, saber se faz sentido ou não, e dá-me a fórmula aqui, eu digo, ok, isto parece-me bem, é isso que eu entendo, faz sentido, e adiciono. Vou colocar aqui, média das vendas. Diz assim uma coisa simples como a média das vendas, podemos se calhar ter aqui uma coisa um bocadinho mais complexa, como por exemplo, vai estar acabado. Como, por exemplo, eu posso ter os valores do ano anterior. Portanto, eu quero comparar os valores deste ano com os valores do ano anterior e, portanto, como é que eu posso, a partir daqui, pedir ao Copilot que me faça isso? Vamos pedir, por exemplo, sales amount list. E vou pedir ao Copilot que me gere. E ele está-me aqui a dar uma forma. Para mim, esta forma não faz, enfim, não percebo, não entendo, não sei. Vou assumir que faz sentido, que é isto que eu quero. E vamos chamar aqui. Portanto, no fundo, o Copilot o que está a fazer é gerar em programação todo o código necessário para te dar as respostas às questões que tu colocas. Exatamente. Ele tem-me aqui em programação. E se repararem agora, eu já tenho aqui, deste lado nas vendas,
os dois As campos que eu medidas. criei, a média das vendas e as vendas do ano anterior, para poder reutilizá-las. Por exemplo, eu posso fazer a partir daqui uma coisa em que eu tenho, por exemplo, quero ver, ok, dá umas médias das vendas, e vamos colocar aqui as médias das vendas, quero isto num cartão, muito bem, já aqui está, e portanto posso utilizar como uma, enfim, não quero aqui, desculpa, posso utilizar esta informação nestes relatórios e portanto já estou aqui de alguma forma, e continua obviamente relacionada, portanto eu clicando aqui no ano, eu estava a mudar o ano, a média das vendas de acordo com o ano que eu estou a filtrar, e portanto ele pode a partir daqui fazer toda estas relações que eu tenho. Vamos colocar aqui as vendas do ano anterior com as vendas deste ano. E vamos colocar isto por ano, por exemplo. Ok, ele já me criou aqui um mapa, mais uma vez, um gráfico, achar que era aquilo que eu queria ver, mas eu acho que este gráfico vê-se melhor em barras, e vamos colocar isto no gráfico de barra. E, portanto, eu tenho aqui, reparem, para todos os anos, obviamente em 2017, portanto, tem a ver com os dados que eu tenho, em 2017 não tinha ano anterior, e em 2021 não tenho vendas em 2021, portanto, este dataset só vai até a vendas de 2020, e, portanto, 2021 só tenho o ano anterior, eu aqui posso validar se está certo, portanto, eu tenho no ano anterior, portanto, em 2020 tive 24 milhões, e se vier aqui estão os 24 milhões em 2020 como vendas do ano. Portanto, No fundo, uma variável que foi dada pelo Copilot. Tinha aqui uma questão que colocaram, que é qual é a linguagem utilizada para o Copilot. Portanto, no fundo, o Copilot que faz é converte linguagem natural, digamos que em DAX. DAX, que é a terminologia da linguagem usada para programação em Power BI. Reparem, aquilo que o Copilot está a fazer, ou melhor, isto é trazer para as nossas ferramentas de produtividade, nesse caso para o Power BI, as capacidades que existem no GPT de gerar, neste caso, código a partir de linguagem natural. Quem já experimentou o GPT consegue saber que se eu chegar ao GPT e pedir para ele me gerar código numa determinada linguagem de programação, ele vai conseguir fazê-lo. Agora, a vantagem é eu conseguir trazer esta capacidade de gerar informação, gerar conteúdo para dentro das minhas aplicações. E, portanto, embebidas nas minhas aplicações, eu sem sair do meu ambiente, dentro do meu ambiente e a inteligência artificial ter o conhecimento do contexto em que está a trabalhar, ajudar-me a fazer estas tarefas. E, portanto, algo para alguém, enfim, que não conhece programação, não conhece a linguagem DAX, poderia ser complexo de resolver, facilmente consegue obter essa informação e criar novas métricas. Por outro lado, mesmo para quem já conhece muito bem a linguagem DAX, pode-se pedir para que o Copilot gere a forma que pretende e a partir daí pode editá-la, trabalhá-la para refinar, para encontrar aquilo que é pretendido. Portanto, eu só vou aqui, há aqui um outro aspecto, portanto, eu já estou aqui um bocadinho a queimar o tempo, já percebi, mas gostaria só de referir para vos falar um bocadinho da integração com as ferramentas do Office 365. Portanto, neste caso, o que é que eu vou aqui fazer? Eu vou criar aqui uma ligação com o Power Automate. Esta ligação com o Power Automate permite-me que, neste caso, e este exemplo, é ter aqui um botão para disputar um fluxo que vai fazer alguma coisa. Portanto, eu posso, por simplesmente dizer, por exemplo, quero trazer para ali os meus sales amount, quero trazer para ali, por exemplo, os meus dados de cliente, a cidade, vamos imaginar, e o nome do cliente, por exemplo. Agora eu posso, a partir daqui, editar este fluxo. Portanto, repara que eu, mesmo estando no meu ambiente de Power BI, já me aparece aqui algo que é o Power Automate. Eu posso, por exemplo, dizer que quero enviar uma mensagem para o Teams. A partir do meu Power BI, ele vai-me validar aqui as ligações. Quem conhece o Power Automate sabe que, portanto, este ambiente não lhe é estranho, percebe que estamos a trabalhar no Power Automate. Eu vou dizer, por exemplo, olha, quero enviar para o Pedro Araújo. Power Automate é uma ferramenta, já agora, enquanto o Luís parametriza, para precisamente a definição de fluxos de informação e de fluxos de notificação associada a processos, neste caso, associado a um processo de Power BI, mas isto pode ser transposto para qualquer outro contexto
e integrado com também diferentes aplicações, desde logo para, mais uma vez, o Excel, o ERPs, enfim, outro tipo de base de dados, etc., e que me permitem envolver, digamos aqui, diferentes intervenientes na organização, notificá-los, avisá-los. Exatamente. Aqui há um fluxo muito simples, portanto, eu estou só aqui a fazer uma mensagem via Teams, a dizer, e reparem que eu estou a incluir na minha mensagem dados do Power BI. Estou a dizer que a vendas de cliente, e estou a buscar um dado do Power BI, que é o nome do cliente, atingiram este valor na cidade tal. Portanto, eu estou a conseguir criar, a partir do meu Power BI, eu vou conseguir gerar uma notificação via Teams para o meu, para o Pedro, mas poderia ser para obviamente qualquer outro recipiente. Vamos voltar aqui ao nosso relatório, portanto, e vamos Isto permitir-me, por exemplo, para eu ser notificado, vamos imaginar que um determinado valor, um determinado indicador tinha decrescido um percentual que eu tivesse a definir, por exemplo. Sim, é possível fazê-lo desta forma, não necessariamente aqui neste processo, já vamos ver se calhar um bocadinho rapidamente também como é que eu poderia fazer, mas sim, eu posso usar o Power Automate para me fazer essa alerta. Quando um determinado indicador, vai-me substituir aqui este report que eu já tenho colocado, quando um determinado indicador atinge um determinado patamar, então envia-me uma notificação. Ele está a publicar estes dados, quando terminar de publicar, reparem que é rápido. Ao fazer esta publicação, está-me naturalmente a pôr também toda a informação na cloud e, portanto, está-me a passar não só o desenho do relatório, mas também todos os dados subjacentes para a cloud. Eu aqui já tenho o meu relatório atualizado. Vamos aqui ver. E, portanto, já tenho aqui estes dados. Reparem que tenho este relatório que eu fiz e, portanto, eu podia chegar aqui, vou clicar neste fluxo. Não sei, francamente, o que é que, por acaso, aqui os filtros que eu coloquei não são os mais indicados. Eu não sei o que é que o Pedro vai receber daquele lado, mas alguma coisa há de poder. E, portanto, nós temos aqui esta análise que foi feita, enfim, desta... Estou a receber aqui muita informação. Muita informação. Posso já agora, aqui alguns filtros. Posso já agora só partilhar... mas efetivamente ele está-me a mandar aqui diferentes notificações. Estava só a mostrar aqui o meu Teams e no fundo a mostrar as notificações que eu recebi agora dentro do Teams via Power Automate, em que tenho aqui portanto, as vendas dos clientes por cidade. Portanto, no fundo foi o parâmetro que o Luís definiu. Pronto, poderia ser outro, mas pronto, foi este. Por acaso tinha filtrado para o ano, informação. Antes de carregar no botão. Portanto, só que tiveste um determinado ano, senão tinha recebido mais. Eu vi essa informação aqui, recebi essa informação aqui portanto, no Teams, dentro do Teams, no Power Automate. Vou partilhar aqui a partir da Luís, vou passando. Já agora, o Teams também tem efetivamente um ambiente também onde podemos explorar o Power BI, não é? O Power BI, portanto, temos de trabalhar o Power BI também dentro do próprio Teams e trazê-lo para uma equipa e, portanto, ter ali um dashboard dentro de uma equipa. Uma das questões que muitas vezes se levanta é exatamente como é que nós podemos atualizar e a frequência de refrescamento do Power BI. Portanto, eu consigo dizer qual é o timing, portanto, nesse caso não consigo, portanto, estou a trabalhar com dados, enfim, locais que não tenho uma ligação, não estou a criar uma ligação à cloud, portanto, digamos, não tenho esta possibilidade, mas a partir daqui eu conseguiria, então, definir a minha frequência de refresh da informação e, portanto, se quer que seja feito todos os dias e a que horas é que será feito, etc. Obviamente que, dependendo do tipo de licenciamento, eu consigo fazer mais ou menos atualizações e, portanto, ter aqui mais frequência de atualizações. Existe também a possibilidade de nós termos um fluxo contínuo de dados, e portanto não é o caso que eu tenho aqui, mas eu podia ligar isto, por exemplo, a um IoT e estar a receber sempre dados de um sensor de uma temperatura. E portanto, aqui eu estou constantemente a ver um gráfico que me está sempre a dar essa informação em tempo real. E portanto, isso é possível ser feito, é uma questão só da ligação que eu faço, e essa ligação que está feita está-me constantemente a debitar dados. Não é propriamente um processo de atualização de informação, é ter ali um canal que está sempre a receber os dados e está sempre a apresentá-los num gráfico, ou por número, é sempre possível fazer isso. E comporta-se
como qualquer outro elemento do Power BI. Por exemplo, se eu quiser ter um alerta, a partir daí consigo tê-lo. Okay? Uma outra capacidade muito interessante é, a partir destes dados, o próprio Power BI criar um relatório. E ele próprio, aquilo que está a fazer aqui é olhar para a minha informação, e eu posso dizer, olha, quero suficientes, por exemplo, aqui nas minhas vendas, ok, ele já selecionou as vendas e o mês, ok, mas eu poderia centrar noutro tipo de informação, e ele, a partir daqui, ele próprio vai gerar um relatório que acha que é aquilo que faz sentido. Interessante aqui também é que neste relatório ele está a colocar aqui alguns insights sobre os dados. E, portanto, ele já está aqui a dizer que houve uma tendência que resultou num aumento de 143% entre julho e junho. Portanto, ele próprio faz aqui uma leitura da informação e apresenta-me essa informação em texto. Eu posso, a partir daqui, ainda fazer mais algumas coisas. Eu posso editar esta análise que ele me gerou. Posso, por exemplo, aqui dizer que quero colocar um campo de perguntas e respostas, por exemplo, em que eu posso fazer perguntas em linguagem natural e o Power BI vai-me responder sobre esta análise. Por exemplo, vamos imaginar, eu quero aqui ter uma média, já tenho algumas coisas que são aqueles botõezinhos em que eu clico lá e são normalmente aquilo que as pessoas pedem, mas eu posso escrever aqui o que quero que o sistema mostre, como, por exemplo, eu quero os 5 produtos por vendas e vou dizer que quero ainda por cima. Reparem que eu já me está aqui a construir o mapa, à medida que eu estou a fazer isto. Okay? Luís, deixa-me colocar-te aqui uma questão, já agora, que eu penso que vai responder a uma das dúvidas que estavam aqui a colocar, que tem a ver com o Pilot, mas também com este tipo de questões que estamos a colocar. Se há suporte para o idioma português. Pronto, relativamente ao Copilot, até uma coisa ainda muito recente, não é? Mas no fundo, a questão é se nós podemos escrever em linguagem natural em português e depois ter o sistema a devolver-nos respostas, não é? Podemos, os meus dados e o meu ambiente está em inglês. Pronto, isso tem muito a ver com o facto de nós termos, enfim, utilizarmos informação que existe mais rapidamente em inglês do que nos outros idiomas, mas que as perguntas em linguagens naturais também podem ser feitas em português. Se bem que nós sabemos que pelo número de utilizadores que existem a trabalhar em idioma inglês, normalmente o sistema interpreta melhor o idioma inglês do que o idioma português. É uma questão de aprendizagem do próprio sistema e, portanto, quanto mais gente tiver a usar, também mais facilmente ele aprende. Mas há sempre aqui um processo de transição e, neste momento, até porque eu tenho todo o meu ambiente em inglês, estou a utilizar em inglês. Reparem que esta pergunta que eu estou a fazer, eu quero 5 produtos, os 5 principais produtos em valores de vendas no ano fiscal de 2019. Ele já me está a construir esta informação aqui, mas posso agora adicionar mais. Posso dizer assim, olha, compara-me isto com o ano fiscal de 2018. E, portanto, ele aquilo que me vai fazer... falta aqui uma coisa. Reparem que ele está-me a dizer, olha, não percebo o que é que tu estás a querer, porque eu não tenho o Y de 2018, mas se calhar o FY de 2018 já tenho. E, portanto, ele já me está aqui a pôr um gráfico em que me está a comparar as duas, portanto, o ano de 2018 com o ano de 2019, nos 5 principais produtos. Este tipo de questão que eu posso fazer e, portanto, rapidamente colocá-la dentro de uma análise, reparem que foi gerada pelo próprio Power BI. Portanto, eu não tive aqui a gerar estes dados. É algo que, para nós começarmos a explorar os dados a partir de um determinado momento, eu acho que é muito, muito potente. Sim. Vou só gravar esta informação e, antes de fecharmos, Pedro, só gostava mesmo, só para terminar, mostrar uma outra coisa. Já agora, depois esta análise pode ser partilhada, como já tivemos a oportunidade de verificar, pode ser partilhada para o universo de utilizadores, pode ser inclusivamente gerada, por exemplo, e publicada num SharePoint, pode ser gerada para um PDF, por exemplo, para quem eventualmente não tenha Power BI e queira receber, assim, recebê-lo lá como PDF, e podemos inclusivamente agendar a entrega
desse relatório. Vamos imaginar que semanalmente queremos entregar um determinado relatório a um determinado público-alvo, podemos agendar isso perfeitamente. Claro. Olha, eu agora, portanto, está aqui, como eu estava a dizer, portanto, está como uma relatórios, eu chamo de relatório gerado, como o outro que eu tinha aqui disponível, também tenho aquele. E o que eu posso fazer agora, por exemplo, é criar a partir daqui, vou criar um dashboard, isto são análises, eu vou criar aqui um dashboard em que eu tenho, por exemplo, informação dos dois. Eu tenho esta informação aqui, posso ter aqui esta também, e posso ir buscar aqui, por exemplo, ao outro relatório, a este que foi gerado, e trazer alguma desta informação para, por acaso por isto ali mesmo, senão posso trazer alguma desta informação também para o meu, desculpem lá. Ok, posso trazer alguma desta informação para o meu dashboard. E eu, a partir daqui, há algumas coisas mais que eu consigo fazer. Por exemplo, eu consigo, a partir do meu, vamos só aqui ver, deixem-me só, desculpem lá. Ok, aqui. Eu tenho aqui este meu dashboard e eu, a partir deste dashboard eu consigo fazer mais algumas coisas. Só para dar aqui esta nota, eu consigo, por exemplo, a partir deste dashboard, eu consigo pedir que me dê alguns insights sobre a informação que está a ver, e eu venho aqui, por exemplo, clicando e consigo, ok, dar-me alguns insights sobre esta informação, e aquilo que o sistema vai fazer é olhar para este dashboard e dar-me ilações que está a tirar sobre os dados que estão por trás. Por exemplo, o que há de relações entre a informação que está a ser apresentada, se há alguns desvios, portanto, ele consegue, neste caso, vê-se como aqui um outlier, portanto, ele consegue tirar, fazer uma análise, enfim, não vou dizer uma análise estatística, mas a verdade há uma análise estatística que ele está a fazer por trás, para me poder dar mais informação sobre os dados que eu estou a analisar. Okay? Eu posso, inclusivamente, neste gráfico de linhas, identificar, por exemplo, quais são os aspectos estranhos que depois eu preciso de analisar com maior detalhe. Por exemplo, porque é que eu tenho uma venda anormal num determinado momento, para cima ou para baixo. Portanto, esta informação, o próprio Power BI alerta-me para poder depois eu poder analisar com maior detalhe. Portanto, não tenho uma informação muito grande, centrar-me naquilo que é essencial. Ok? Eu já ultrapassei o meu tempo. Sim, havia Luís, mais temos para falar, aqui mas não... Sim, este é um tema interminável quase, interminável, mas eu acho que há aqui ainda algumas questões já agora que eu vou vamos colocá-las. Pronto, algumas eu estava aqui a ver as questões também, já ia introduzindo-as à medida que íamos conversando, mas há aqui uma que há pouco não coloquei, que há aqui uma pessoa que coloca a questão se podemos apresentar graficamente dados e dados de uma tabela sem que se tenha de recorrer a um cálculo matemático, ou seja, sem que ele faça qualquer tipo de agregação. Sim, pronto, no fundo, a partir do momento que nós importamos a tabela, foi aquilo que o Luís há pouco teve a oportunidade de ver, a tabela fica disponível do lado do Power BI, podemos tratá-la com maior ou menor complexidade, acrescentando ali outras variáveis, outro tipo de cálculos, ou então trabalhá-la diretamente a partir daí e sobre ela montarmos as nossas peças gráficas, não é? Sim, eu no próprio gráfico, eu há bocado não mostrei, mas eu num gráfico consigo incluir, portanto, tenho aquele gráfico que nós vimos de evolução das vendas. Eu consigo incluir uma linha de tendência, consigo incluir, por exemplo, uma linha com os valores superiores e inferiores, consigo inclusivamente pedir que ele me traça uma projeção das vendas, e, portanto, eu consigo fazer isso sem incluir essas medidas, portanto, apenas como características daquele gráfico que estamos a ver, ok? Portanto, eu julgo que isto responda à questão. Sim, exatamente. Depois há aqui um outro tema, uma outra questão colocada, que é se é possível disparar um trigger para colocar no dashboard a informação. Sim, se tiver um dashboard, tem que ser um dashboard do tipo card, portanto, há um tipo de dashboard que mostra um valor só, portanto, não é um gráfico, mas o dashboard tem um valor, eu consigo associar a este dashboard um trigger para quando houver ali uma determinada evolução, me ser enviada uma mensagem. Também posso, no Power Automate, ir buscar esses triggers. Portanto, há uma coisa engraçada que é, eu não só posso fazer isso no Power BI, mas depois de ter feito e ter definido um trigger, portanto, basicamente, quando o Power BI estou a fazer é definir
um trigger, um gatilho para aquela informação, eu posso reutilizá-lo no Power Automate para ver sempre que acontecer isto e vou buscar o trigger, então vai-me fazer alguma coisa, que pode ser enviar um mail, pode ser escrever o valor numa tabela, mandar para outra base de dados, portanto, aí já entramos no mundo do Power Automate e a ação que eu faço a seguir são todas as ações que nós podemos fazer no Power Automate para as várias aplicações que o Power Automate tem interface. Ok. E depois, por último, tínhamos aqui mais uma que era posso partilhar relatórios com colaboradores que não tenham licença ou para fora da minha organização. Pronto, lá está, Sim, não aqui tendo entramos licença. entramos sempre aqui, não Sim. tendo licença, a resposta é não, de uma maneira geral. Exatamente, Ok? exatamente. Pronto. De uma maneira geral, não. O que é possível fazer? Se nós tivermos eu consigo sempre embeber um relatório numa página web, por exemplo. Portanto, pensem nisto como alguém, uma empresa, vamos imaginar, agora que está muito, sei lá, uma empresa cotada em bolsa que quer dar visibilidade do seu volume de faturação e tem um relatório, ou o final de ano, as contas de final de ano, e tem uma análise com o resumo do final do ano. Pode embeber isso numa página web, é informação pública, ela quer que a gente tenha acesso, isso pode ser embebido e quem consulta a página web não precisa de licença. Mais do que isso, Atenção, mas Luís, dar aqui uma nota só, esse relatório é um relatório estático, ok? Importa perceber isso. Este relatório, exatamente, é um relatório, É um relatório apenas de estático, consulta sem interação dos utilizadores. Não permite a interação, há pouco Luís estava a fazer, de fazer filtros, Exatamente. de fazer o digging na informação, não dá essa possibilidade. É Caso algo... nós queiramos ter a partilha interna para colaboradores da organização que depois possam fazer o drill down nos dados e possam ir ao detalhe nos dados, precisamos de ter licenciamento do Power BI Professional, do Pro. Caso nós queiramos partilhar para um ambiente externo, esses mesmos relatórios, também dar essas capacidades a utilizadores externos à minha organização, precisarei do Premium, ok? Exatamente. Portanto, E aí importa perceber tenho várias formas, posso embeber o Power BI em aplicações, etc. Claro. Por aí fora. Agora, tudo vai da avaliação daquilo que se pretende que os colaboradores tenham que fazer ou possam fazer com os relatórios. Não é? Nós podemos ter, tal como o Luís referiu há pouco, a possibilidade de partilhar, por exemplo, um relatório estático, um PDF, partilhá-lo numa intranet, dar essa capacidade de consulta, ou até, por exemplo, enviar essa informação por e-mail para um determinado target de utilizadores, portanto, e ter o sistema automaticamente a fazer essa geração desse PDF e enviar por mail. Agora, lá está, são limitações de uma versão que não tem custos versus aquilo que se pode fazer com Sim, uma não há comparação possível. Portanto, estamos sempre a falar depois de um processo muito mais manual. Sim, de qualquer forma, também deixem-nos dar nota, e os preços são públicos, o custo de licenciamento do Power BI Professional é um valor, pronto, eu acho que é um valor aceitável face ao retorno que a ferramenta nos pode dar. Portanto, acho que o primeiro passo poderá ser, naturalmente, começar pelo desktop, explorar o desktop e depois, a partir daí, perceber as necessidades que a organização tem para poder entrar num modelo de licenciamento, sendo certo que em qualquer um dos cenários, e se calhar aproveitando já em jeito de conclusão, a mais-valia desta ferramenta é efetivamente a capacidade de nós manipularmos e tratarmos os nossos dados. E, portanto, cada vez mais nós vivemos num contexto em que todas as organizações, sem exceção, tratam e manuseiam volumes de informação tremendos, e o desafio que todos temos é perceber qual é a informação que para nós é relevante e qual é aquela que nos pode ajudar a tomar decisões. E o Power BI é uma ferramenta que, se bem implementada, efetivamente tem como objetivo primordial dar-nos essa capacidade, não é? Portanto, ajudar-nos a tomar decisões acima de tudo. Sim. E uma coisa muito importante, que é, estando nós a falar de inteligência artificial, afloramos aqui alguma coisa de inteligência artificial que vive de dados, a capacidade de tratar dados de uma forma massiva e agrupar dados de várias fontes. E, portanto, hoje em dia as organizações têm muitos dados, têm muita informação disponível, ou melhor, mesmo dados, vamos pôr as coisas assim, e a questão é o que é que nós conseguimos fazer com esses dados. E sem ferramenta como o Power BI é ingerível o tratamento de todos esses dados e fazer esses dados, lá está, traduzi-los em informação para que nós possamos fazer ações e possamos fazer alguma coisa com eles. É preciso uma ferramenta que nos possibilite essa visualização.
Muito bem. Muito obrigado a todos. E, Ângela, não sei se quer terminar. Pronto, se calhar depois os nossos contactos também estão disponíveis, aquilo que precisarem, estamos ao dispor. Ângela, força. Sim, Pedro, é só fazer esta conclusão. Resta-me agradecer a presença de todos os que estiveram aqui hoje a assistir a esta demonstração e ao Pedro e ao Luís, que acho que para quem está agora a começar, para quem quer, ou quem quer começar a utilizar a ferramenta, hoje ficou com uma noção clara de quais são as potencialidades do Power BI, aquilo que pode começar já a fazer hoje mesmo. E pronto, resta-me também agradecer a todos que participaram, colocaram questões e na Hidra, pronto, vocês vão receber depois o vídeo para depois consultarem. Ficam também lá os nossos contactos, qualquer dúvida que tenham, podem responder depois diretamente ao e-mail onde receberam o link, também tem lá os nossos contactos diretos, por isso estamos sempre disponíveis para depois ajudar ou esclarecer qualquer dúvida que tenham, qualquer coisa que precisem, está bem? De resto, como já estamos assim um bocadinho tarde, vou então encerrar a sessão. Obrigada a todos e continuação de um bom dia.